Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora, olha, a energia de uma sexta-feira, que é igual a da segunda, porque a gente sempre termina com a mesma energia que começa a semana. É isso, Super Sexta Show da Manhã, nesse 19 de julho. O tempo passa, o tempo voa e o mês de julho faz com que as pessoas se relaxem. As ruas ficam um pouco mais transitáveis, o ambiente fica um pouco mais agradável, menos irritado, e o Araguaia entra em cena. Porque os goianos, assim como os cariocas têm a orla marítima, nós temos o Araguaia, assim como o Tocantins, assim como alguns estados do norte. O Brasil não conhece o Brasil, então venha conhecer essa maravilhosa região do centro, do coração do Brasil, que é Goiás, e desfrute o que é uma praia de rio. Então, muito bom dia a todos que estão conectados, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista, nessa super sexta-feira, que é Friday em inglês, é Viernes em espanhol, e ativismo da felicidade aqui no estúdio Marelli, o ambiente motiva. Hoje um bate-papo sobre a arte de viver, e eu vou fazer um desafio. Um desafio. Ecologia. Vamos falar um pouquinho de ecologia. E para falar de ecologia, nós vamos falar também um pouquinho de ética, solidariedade, e vamos fazer um exercício de uma prova de vida. Você sabe o que é uma prova de vida? Já que nós estamos aqui, todos falam que é uma escola, que estamos aqui para aprender, para se transformar. Como é que a gente poderia compreender isso para a gente passar de ano? Será que a gente está aqui repetindo o ano, ou a gente passou de ano em algum momento e estamos aqui para uma nova etapa? Tudo isso, reflexões para você começar o final de semana celebrando o maior patrimônio que você tem, que é a sua vida. Por isso, vamos dar bom dia para a nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa, que agora, inclusive, traz uma oportunidade de você se relacionar, conhecer verdadeiramente tudo o que acontece nessa região, que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo, porque está acontecendo a FEICAM. Eu estou falando da região Centro-Sul. Muito bom dia a todos os 65 municípios da região Centro-Sul, conectadíssimo agora com os nossos ativistas Alessandro, Sérgio e Mayra na 105.7 Jovem Pan Centro-Sul, que comanda agora toda a sua energia, conectada com você há mais de 4 anos, porque faz a diferença nessa região maravilhosa, essa região do agro, dos negócios, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e do turismo quântico e termal. E essa semana você recebendo o Brasil todo, junto com todo o planeta que está aí buscando as maravilhas termais, mais de 40 voos extras para atender todo o turismo que chega nessa região Centro-Sul, onde acontece a FEICAM, Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Caldas Novas, onde você vai conhecer a potencialidade dessa região. Tudo isso na Praça Mestre Orlando, e é só até amanhã, onde você vai poder fazer relacionamentos, conectar com outros empresários, oportunidade de vendas para seus produtos, descobrir potencialidade de mercado e ficar por dentro das últimas tendências e inovações. Tudo isso até amanhã, dia 20, na Praça Mestre Orlando, em Caldas Novas, a FEICAM. Então, dando bom dia para todos vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, a conexão que eleva a frequência 20 anos, conectadíssima com você e com toda a região metropolitana, aqui agora com um Show da Manhã, mas você tem uma plataforma de entretenimento, notícias, música, tudo o que você precisa para celebrar a vida, porque a Jovem Pan
Hoje é a melhor rádio do Brasil, a melhor plataforma do Brasil, e você pode estar em qualquer lugar, na direita, na esquerda, no centro, centro-direita, centro-esquerda, que a Jovem Pan tem um entretenimento ou uma conexão com você. Então, muito bom dia a todos. Vamos dar bom dia para a nossa audiência ultraplanetária, que estão conectados no YouTube, ao vivo só no YouTube, e com flashes, cortes e atualizações de tudo que acontece no Instagram e no X, que a gente fala Twitter. Nós somos o mais antigo, a gente fala Twitter. Então é o X. O X da questão é o Twitter de vocês e no Facebook. E dando bom dia para todos vocês. Hoje tem sexta super prêmios para você. É um show de prêmios para você. Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Porto Cabe, Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Casauro. É só participar da hashtag Show da Manhã JP e concorrer. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos filosofar assim, as entradinhas, né? Vamos às preliminares, porque no segundo bloco nós vamos fazer uma provocação sobre, inclusive, a ecologia. Eu vou trazer uma provocação, porque muitas vezes a gente fala assim, não, essa formiga está atrapalhando. E a formiga nunca preocupou com você, ela está no ambiente dela. O que será que pensaria a formiga quando você chega querendo pisar e matar? Quem é você para ela? E a gente não presta atenção nessas conexões. Se a gente está matando ao próximo, imagine aquele que não é tão próximo, porque muita gente não considera que os elementos da natureza são próximos ou estão conectados com a gente. É isso mesmo, às vezes a gente se assusta de trazer coisas tão óbvias que estão à nossa frente e a gente não tem curiosidade de compreender. Mas isso tudo durante o programa a gente vai provocar, refletir e você ter a oportunidade de, pelo menos, saber. Mas antes vamos dar bom dia para ela, a mulher de negro. Ela chama Karina, mas podia chamar Ada. Então é isso mesmo, é a minha filósofa, Xoxim Karina Duarte. Muito bom dia. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima do Show da Manhã, nessa sexta super. Estava falando de coisas óbvias. Ontem eu estava lendo um livro da Cabala e ele explicando que às vezes a gente tem umas marés emocionais e nessa hora que tá muito forte, a única coisa que você tem que fazer é entrar na sua arca. Para conseguir esperar essa maré acalmar, achar um centro dentro de você, dar umas respiradas ali, se afastar daquela situação e quando tudo estiver mais calmo, você saia da sua arca. Então é algo óbvio que está na Bíblia e que a gente pode praticar todos os dias. Então bom dia, mesmo nos dias de marés altas ou baixas. Ok, então cada um que construa sua arca, porque o Noé foi mais esperto que todo mundo. Anunciaram o dilúvio para ele, não era nem uma maré alta e baixa, é um dilúvio, e olha que ele sobreviveu. Então, se a gente buscar esses elementos que tem na história como referência, uma maré é uma marolinha, mas muitas vezes a gente transforma aquilo num dilúvio. É esse o entendimento dos ativistas da felicidade. É essa provocação que a gente faz e que nada pode abalar o seu maior patrimônio, que é você estar vivo, você celebrar a vida. E muitas vezes a gente transforma essa maré alta ou baixa, ou essa marola, como se fosse o grande desafio da sua vida. E esquece que o grande desafio da sua vida é viver. E viver celebrando, porque você está vivo. Eu não sei como é lá do outro lado. Se alguém souber, conte, porque a gente só tem suposições. É por isso que no Show da Manhã de hoje nós vamos fazer uma prova de vida. Você já ouviu falar em prova de vida? Karina Xoxim. Não, mas eu vou descobrir hoje no programa. É muito saída para a esquerda, mas tinha um desenho animado que era muito bom, Pantera Cor-de-Rosa, quando ela sentia qualquer... Ou seja, não tenho solução, saída pela esquerda ou saída pela direita. E rapidamente para poder não ser atropelado pelo processo. Mas o Show da Manhã é isso. Hoje, sexta super, nós temos... Eu vou trazer um comentário que durante o programa eu vou voltar nele, mas
eu acredito que está faltando sensibilidade social, sensibilidade humana nas pessoas que comandam processos. Então a gente fala muito aqui, a Karina fala muito das mulheres produtivas, de formação de líderes, de empresas e essa coisa toda, mas todos têm uma formação, uma graduação, um pós, um mestrado, sempre procura se qualificar, mas a sensibilidade humana às vezes está fora do processo. Porque é inadmissível que muitas vezes as pessoas esqueçam que toda facilidade, quando você é líder de processo, então um prefeito tem um orçamento da prefeitura. Esse orçamento da prefeitura, a gente tem que entender que ele vem da população. É quando você paga todos os seus tributos, quando você paga todas as suas responsabilidades para usufruir os serviços de quem está oferecendo, que se chama público, é porque é uma forma de chegar a todos. E para chegar a todos tem aí uma compensação e ele é subsidiado. O que é isso? Ele tem um apoio, uma ajuda de uma outra verba que é do governo federal, que também é do contribuinte da população. E muitas vezes essas verbas vêm de alguns segmentos da sociedade econômica ou do mercado, que também gera outras instituições que têm lideranças, mas também que vem de arrecadações e colaborações de verbas que saiu do financiamento público, ou seja, da população. Então tem muitas iniciativas que às vezes você fala, nossa, então tem alguns festivais, algumas celebrações, algumas amostras, e que as pessoas acreditam que eles estão doando aquilo para a população. Não, aquilo foi a população que já pagou antecipadamente. Então as pessoas deveriam ter sensibilidade quando vão fazer eventos, quando vão fazer esses tipos de, vamos dizer assim, manifestações, e que isso fosse aberto a todo o público. Que as pessoas pudessem ter a opção de ir ou não ir, porque ela já pagou antecipadamente por tudo isso. Mas a sensibilidade dos líderes, eles estão cada dia mais míope. Eles não enxergam a potencialidade disso. E nós também estamos vivendo uma era de, vamos dizer assim, tão distração, tão distraído, que nós não temos mais as pessoas que observam e colocam isso à voz pública, à luz pública, para que as pessoas se sensibilizem. Então a gente vai se acomodando, a gente vai dormindo e a gente só observa as marolas da gente. Nós não observamos as marolas do meio, onde a gente vive. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra, fique aí, que com verba pública a gente não beneficia segmentos. Ou você beneficia o público, ou então você não se manifesta. Então isso tem que ter uma discussão mais ampla. E as pessoas, inclusive a nossa imprensa, os nossos influenciadores, os nossos comunicadores, não estão prestando atenção e estão entrando na fila de que acham que aquilo eles são uns beneficiados. Não, isso é um direito seu. Isso é um direito de quem cumpre os seus deveres com o serviço público. Você paga energia, você paga luz, você paga IPVA, você paga IPTU, você paga uma série de faturas ou boletos que está ali um percentual muito grande que vai para todos os tipos de benefícios públicos que hoje estão sendo direcionados para pequenos segmentos. Presta atenção nisso, reflita sobre isso, que durante o programa nós vamos voltar nisso e dar exemplos claros. Por que a gente faz isso? Porque nós somos ativistas. Então o mundo se acomodou e nós estamos vivendo uma democracia sem povo, uma democracia de elite. E o conceito de democracia não é esse. Por isso nós vamos falar de ética, solidariedade, vamos falar de ecologia e prova de vida.
Mas vamos virar a página, eu vou chamar um anjo acelerador. Você sabe que educação aqui é um trampolim para uma nova cultura cidadã e deveria ser para você também. Por isso, a educação transforma. A educação te qualifica e te dá senso crítico para você não ficar dormindo enquanto as coisas acontecem, passando debaixo do seu nariz, e depois você vai reclamar quando não tem mais tempo. É por isso que você tem que continuar a sua história, porque você é uma pessoa que nasceu para o sucesso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para celebrar. E a sua história tem que continuar onde você possa se graduar, se qualificar, inclusive em um campus universitário maravilhoso na região Centro-Sul. Estou falando da Faculdade Integra, que é do grupo Unifazam. Tem cursos para a sua graduação em qualificação, mestres, professores, doutores, laboratórios, tudo com nota máxima no MEC, para você ser um profissional de sucesso e um ser humano completo para essa nova etapa da humanidade. Então continue sua história no lugar certo, acesse www.faculdadeintegra.edu.br e seja um ser humano preparado, qualificado, com senso crítico para fazer a diferença nessa nova etapa da humanidade. Faculdade Integra, do grupo Unifazam. Karina Xoxin, vamos lá. Sexta-feira já tem assim divisões de opiniões. Por que sexta-feira Porque as pessoas esperam uma semana inteira para celebrar uma sexta-feira, sendo que a gente pode celebrar a vida todos os dias. Porque a sexta-feira traz a energia diferente, ou é porque nós estamos tão condicionados que chega no momento de sexta-feira, parece que tirou vamos dizer assim, a algema, tirou o peso e fala assim, agora eu vou me soltar um pouco. Por que não se fazer isso todos os dias, celebrar a vida todos os dias, entender que nós somos um ser que somos livres, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, nós podemos decidir, e todo dia a gente quer viver. E por que viver só na sexta-feira? Não, você diz tudo, é um condicionamento. Sexta-feira, você nem faz pedidos numa empresa, porque você já sabe que o negócio, as pessoas estão mais lentas. Então, uma vez eu escutei num curso, eu achei muito interessante. E se você não colocasse nome no dia? Se não existisse segunda, terça, todo dia é um dia. Com certeza mudaria a sua energia, a forma de você encarar o seu trabalho, as outras pessoas. E eu iria além, né? Você estava falando daquela série da Nova Mulher. E se você descobrisse que você tivesse pouco tempo de vida? Como é que você viveria cada dia? Aonde você focaria? O que seria essencial para você? Como você contemplaria e apreciaria todo esse dia, da hora que você acorda, o meio do dia, as relações que você tem? O que seria mais importante para você? Então, realmente, é uma questão de percepção. Se você muda o foco, muda a forma como você encara, você muda completamente os seus comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. É muito legal isso. Eu vou trazer um anjo acelerador e eu vou provocar um pouco mais dentro do que você colocou. Mas antes, conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas, porque a plataforma hoje você realmente proporciona experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e você monetiza exponencialmente em todos os canais. Esse é o momento da economia, da monetização, aproveitando todos os avanços de inovação e tecnologia. Então, conheça a Gask e entre para o mundo das plataformas www.gask.tv e comece a monetizar exponencialmente em todos os canais. Você tocou num assunto que é muito interessante. Assim como a sexta-feira, aí você falou, e se você descobrir que você tem pouco tempo de vida, o que você focaria? É mais grave ainda, Karina, para a audiência, porque a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. O cara que descobre quanto tempo de vida ele vai ter, ele já é um felizardo, então ele ganhou na Mega Sena acumulada. Porque tem gente que está aqui hoje e amanhã não está. Então não teve tempo nem de focar naquilo. Então, ou seja, nós temos uma oportunidade de todo dia viver esse dia. Então, se é uma segunda-feira, eu vou esperar a sexta, e se eu não chegar até quarta, o que acontece? Então, esse é um exercício de motivação
se você quiser ser um ativista, é de todos os dias você celebrar o dia como se fosse único, que é o viver o agora, que todos falam. É viver o presente, esse é seu maior presente. Viver o presente. Ah, mas e amanhã? Amanhã você cuida do amanhã. Então vou viver hoje, não que você vai se extravasar ao ponto de você provocar qualquer tipo de insanidade e consequência que você não vai administrar na sua vida. Quando a gente fala viver a vida, é você focar naquilo que realmente é importante para você. Focar naquilo que realmente você sonha, quer realizar. Porque muita gente às vezes fala que, então eu vou viver a vida porque eu só tenho um dia, é ligar um F e sair como se não tivesse o amanhã. Não, não é como se não tivesse o amanhã. Tem um amanhã, você pode não estar nele. Então é um momento para a gente refletir que isso faz parte da nossa prova de vida. Por que isso? Por que eu adiar processos? Por que eu ficar imaginando o que poderia ser, sendo se eu tenho agora e não quero usufruir desse agora? E aí eu faço um projeto futuro, eu faço uma imaginação futuro, eu alimento o meu desejo futuro e eu acabo perdendo uma grande oportunidade presente. Reflita sobre isso. Inclusive ontem teve um desafio muito bacana. A constelação foi desafiada em um programa que é de um blog em São Paulo, onde fizeram um duelo entre ciência e pseudociência, com foco na constelação, onde esteve presente a Dagmar, representando a Dagmar Ramos, que é a nossa consteladora mais representativa nesse cenário de constelação sistêmica, num programa de muita provocação. Ele está no YouTube, se você entrar, é Ciência ou Pseudociência, Constelação Sistêmica. Eu vou tentar colocar nas nossas redes aqui da Jovem Pan, do Show da Manhã, se você tiver curiosidade de saber. E vou dar uma dica, eu vou falar no final do programa para você não esquecer, que você tem uma oportunidade, já que nós estamos falando aqui de uma nova mulher, que é uma série na Netflix, com uma roteirista que alcançou com essa série ser top 4 no ranking mundial, ou seja, é como se fosse o Ibope, colocou lá em cima. O mundo inteiro está celebrando essa série, uma nova mulher, que é Another Self em inglês, que é um novo ser para mim, um novo eu. E vai ter uma live domingo, que você pode ter acesso, é só se inscrever, que vai ser comandada pela Ingra Liberato e a Dagmar Ramos, que estiveram na sexta-feira passada aqui no Show da Manhã, com a roteirista de uma nova mulher, a Núria. Então é imperdível a oportunidade de você conhecer quem está por trás de uma série que hoje é uma referência global, é um sucesso mundial, e você aprofundar no tema da constelação e saber como você pode aproveitar mais todos os dias do dia da sua vida. Então, percepção e realidade. Constelação sistêmica se transformou numa realidade e numa ferramenta que muito discutida por aqueles que não aceitam entender o ser humano e coloca isso como uma pseudociência ou como uma experiência que não tem fundamento. Percepção para você, Karina, 1 minuto e meio. Na verdade, a gente tem que ligar o xoxim para poder falar sobre esse assunto, né? Esvaziar um pouco a nossa xícara do que a gente já sabe, do que a gente acredita e poder se abrir a novas possibilidades. Porque realmente quando você está aberto e você começa simplesmente assistir essa série, por exemplo, não tem como você não se identificar de alguma forma, você não perceber alguma questão sua. Você falou até do livre-arbítrio. Eu estudando constelação, a cada dia que passa eu percebo que a gente não tem livre-arbítrio. Eu percebo que a gente repete padrões, nós temos transes familiares. Quando você olha, você está repetindo, inclusive, aquilo que você não gosta da sua mãe ou do seu pai. Enfim, e a gente precisa ter esse olhar, porque muitas vezes a gente está em sofrimento, mas é porque a gente não saiu desse transe, desse fluir da vida. E aí se repete problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, adoecimento.
Então, o autoconhecimento ele é essencial nos dias de hoje. E a constelação veio como mais uma luz para você conseguir se entender um pouco melhor, buscar essa, aspas, cura, que essa cura não tem fim, mas para que a gente possa fluir melhor na vida. Muito bem, eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, mas eu vou lembrar que nós vamos trazer aqui uma questão de ética. Será o que é ética? Tem ética cristã, ética ecológica, ética humana. Só que a gente fica só nos preceitos, não nos conceitos, né? E é importante a gente discutir isso para a gente poder tentar compreender de como a gente pode ajudar mais, de como a gente pode manifestar para que o próximo também tenha uma reflexão e saia desse estado automático que a sociedade, o mercado, o consumo e o que se chama de forma de sucesso impõe sobre você. E aí você pode fazer reflexões sobre tudo, inclusive sobre o modelo de se relacionar com a vida. Porque a gente fala com tanta facilidade em relacionamento. O que é um relacionamento? Porque muitas vezes relacionamento é só eu me satisfazer de um desejo que eu tenho, de ser feliz, de ter uma pessoa do meu lado ou de ter um sonho. Mas será que é isso mesmo que é um relacionamento? E às vezes a gente está jogando oportunidades fora em busca de um ideal que você pode construir no dia a dia, seja no seu emprego, seja na sua empresa que você sonhou, seja na forma de viver. Então, mas as pequenas coisas é que constroem as grandes. Então, tudo começa. Observa como um passarinho faz um ninho, para você entender a magia da natureza. Ele passa com um pedacinho de capim, um raminho, uma folhinha, e de repente, quando você menos percebe, um ninho está pronto. E parece que tem ali uma engenharia construtiva que você fala, como é que deu conta de fazer toda essa amarração? É porque as coisas são feitas de pequenas coisas. As partes completam tudo. Mas isso nós vamos falar aqui no Show da Manhã. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Caridade, vai estar dentro da ética. Dia dos povos oprimidos, nós precisamos quebrar esse conceito de democracia sem povo. Quem está oprimido não está vivendo democraticamente. E hoje é dia do futebol, só se for do europeu, porque nós deixamos de saber o que é futebol já tem muito tempo. Quem sabe a gente não celebra esse dia refletindo e resgatando a verdadeira essência do futebol e não o negócio do futebol. Então vamos para um break dos Anjos Aceleradores. Eu fecho esse bloco com a ADEME. Você já sabe que a ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário e que agora inclusive traz um manual para você não perder tempo e garantir o seu investimento quando você vai comprar um imóvel, que é Guia para Comprar Imóveis. É isso mesmo. Você vai comprar imóveis orientado por grandes juristas especialistas do direito imobiliário, como o Dr. Arthur Rios, como o Dr. Diego Amaral, Dr. Melim Chalub, e tudo isso também com a supervisão do Dr. Pedro Celestino. Ou seja, tudo que você precisa saber, a cartilha da ADEME te conta. Então, legislação que regulamenta a venda de imóveis para você comprar na planta e ter segurança, como funciona cada uma das modalidades de compras de imóveis na planta disponíveis no mercado, se você pode comprar na planta de cooperativas ou não. A cartilha da ADEME responde, com orientação para quem planeja adquirir um imóvel para você não comprar por impulso e depois não saber o que fazer. Então, a ADEME responde para você, a ADEME orienta você, a ADEME qualifica e garante o seu investimento. A ADEME, você sabe, é a marca da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, que garante o seu investimento na hora de você comprar, na hora, seja para morar, alugar ou monetizar. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com o Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje super sexta, 19 de julho.
E nós vamos fazer aqui no segundo bloco, conforme eu prometi, provocações sobre temas que às vezes estão aí na nossa cara e a gente não sabe mais o que é. No primeiro bloco, nós fizemos aqui uma provocação de refletir sobre o que é viver. Por que a sexta-feira as pessoas acham que é o dia de viver, sendo que todo dia é dia? Por que as pessoas saem das amarras na sexta-feira e acham que vão fazer um manifesto alegria, sendo que manifestar a alegria da vida pode ser todos os dias? A Karina trouxe como está na série Uma Nova Mulher. E se a pessoa descobre que só tem um tempo de vida? Qual vai ser o foco dela? Como é que ela vai viver esse restante que só ela sabe qual é? E aí eu fiz um desafio e falei, ela ainda é uma privilegiada que sabe quanto tempo vai viver. A gente não sabe, a gente tem que viver todo dia porque nós não temos nem o conhecimento de quanto tempo dura. Às vezes você está numa segunda e vai celebrar na sexta, você não chega nem à quarta. E o que acontece? Então vamos dar bom dia primeiro para o meu ativista que acaba de chegar com a sua elegância de sempre e já deixou todas as neuras lá fora para trazer a alegria e a reflexão filosófica. Muito bom dia, Rosenval Ferreira. Perfeitamente, Marcos. Bom dia, Karina Xoxin, hoje que está numa elegância ímpar, né? Assim, Jaqueline Kennedy, Jaqueline Onassis, como queira chamar, né? Mas, Marcos, nisso é interessante que a gente passa a ter uma consciência disso aí, da finitude. Não precisa de você ter um tempo assim porque está com um problema de saúde ou qualquer coisa. A finitude chega quando você percebe que você tem menos tempo para frente do que você teve para trás. E aí você começa a fazer reflexões, fala, poxa, e aí, como é que fica? Não é? Então a gente tem a noção da finitude e faz como a protagonista do filme, porque aí você começa a fazer reflexões mais profundas. Então comece a fazer, porque nem sempre você vai poder fazer muita coisa que gostaria de fazer para você e para os outros também, não é? Porque isso dá uma satisfação muito grande, você poder servir. Servir é uma coisa muito, muito boa, né? Mas servir as pessoas certas, né? Hoje eu falei que vou fazer provocações a Karina Xoxin, mas eu vou fazer provocações também ao Rosenval Ferreira. Eu vou te matar de inveja porque eu li e comecei a ler um livro que está me fascinando, que ele ficou guardado aqui na mesa do meu escritório, porque eu ganhei ele já tem uns 5 anos e eu nunca tive a curiosidade de começar a ler. Aí eu falo, tudo tem seu momento certo, que se eu tivesse tido a curiosidade de ler quando eu recebi, eu não iria terminá-lo. É o livro que ninguém nunca leu. Do Orhe Krim. Um cara que dedicou a vida dele a estudar o Copérnico. Mas é a coisa mais fantástica do mundo, porque hoje a gente vê o Copérnico na série, né? Que os três corpos, né? É o problema dos 3 corpos, porque eles fazem uma alegoria com todos esses que tentaram descobrir os movimentos. E é impressionante como a gente não sabe nada da história humana e queremos ser professores de Deus. E uma história humana que está aí, que foi contada, né? Imagine aquilo que a gente quer saber ainda das constelações, de universo paralelo e uma série de outras coisas. Então, esse programa de hoje é realmente para fazer provocações e reflexões, porque a gente quer colocar o nosso desejo de felicidade, de vida, de tudo que a gente sonha para realizar, mas a gente esquece das pequenas coisas. E tudo são feitos de pequenas coisas. Então, eu lembrando de você comentar ontem, quando eu exaltei aqui o Rio Araguaia, que o goiano tem uma cultura de Rio Araguaia, chega julho, você não acha nenhuma das pessoas, porque não, está no Araguaia, está no acampamento do Araguaia. Então, é a segunda casa. E você falou, não, eu também já gostei muito de Araguaia, mas aí, aqueles bichinhos lá, aqueles mosquitos que gostam demais de mim, eles me acharam e eu não gosto deles. Então tem muita gente que não vai no Araguaia por causa dos bichinhos, os mosquitos polvinha lá, aqueles que grudam no você e faz com que você tenha toda aquela alergia, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso e o cosmo é tão maravilhoso comigo, o universo é tão maravilhoso comigo, que eu
decidi hoje na madrugada, falei, o programa de hoje nós vamos falar sobre ética. E descobri que nós temos a ética ecológica, a ética cristã, a ética humana. Mas a gente fica preso só no conceito de ética. Então eu vou fazer uma sabatina, o que é ética para vocês dois, e vou usar o seu exemplo para provocar depois que vocês responderem, que é o seu atrito com os mosquitos, que eles chamam de polvinha lá, né, os mosquitinhos do Araguaia. O que é ética para você, Karina Xoxin? 1 minuto. Vamos lá. Tá dentro da filosofia de você ter um conjunto de princípios que vão definir a conduta, né? O que é moral, o que é correto, o que é incorreto, o que é certo, o que é errado. Para você, Rosenval, o que é ética? Evidentemente que a ética, ela não só é sazonal, como ela é cultural, né? O que é ético, por exemplo, num país muçulmano, não é ético no Brasil, e vai por aí. Então, cada um tem o seu princípio ético que foi criado por ele, né? Eu fui criado pelo princípio ético da filosofia espírita. O que é o princípio ético? Tudo aquilo que você faz, de mal ou de bem, vai voltar-se contra você. Então, para mim, filosoficamente falando, ética para mim é aquilo que se respeita a outra pessoa, para dizer assim uma coisa bem sucinta. Então, o respeito ao ser humano que está com você é um princípio ético. E o respeito aí desdobra-se, né? A ecologia, o respeito ao meio ambiente. Então, é um princípio de respeito. É muito bom que a gente é muito bom para traduzir intelectualmente tudo que está escrito e a gente não sabe vivenciar. E essa é a grande dificuldade da humanidade. E que vai de encontro a tudo que nós falamos no primeiro bloco. Porque o eu e o meu desejo está em primeiro lugar. Então vamos imaginar o seguinte, eu dei o exemplo da formiga na abertura do programa, que às vezes você tem ali, você encontra um formigueiro, ou você descobriu que você está num gramado maravilhoso, descalço, conectado com a natureza, de repente você começa a ser picado e tem umas formigas, você já começa a pisar diferente para matar essas formigas. Então você não tem a mínima ética com o comportamento da formiga. Então a formiga só está manifestando também que tem um ser estranho ali no habitat dela. Mas como nós somos mais poderosos e acreditamos que nós é que temos que sobreviver, a primeira providência, por intuição, é acabar e exterminar a formiga. O mosquitinho povo lá no Araguaia, de repente ele está lá para defender o ecossistema do Araguaia contra a invasão de uns seres que chegam todo mês de julho, todo ano, e não respeita nada daquele ambiente natural. Porque aí é lixo, é a farra em primeiro lugar, ou seja, tudo em favor da celebração do meu estar no Araguaia. Mas aí você não respeita o ambiente. E aí as pessoas falam, será que isso é ético? Mas a natureza é tão sábia que coloca sempre a resposta para a gente, mas a gente só fica com o incômodo. E aí, nessa filosofia, eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, para a gente refletir ou ter uma percepção, porque a Karina trouxe aí o conceito filosófico do ser humano sobre ética. Assim como, por que domingo chama domingo? 30 segundos. Não, eu não me lembro, até lembro de ter estudado isso aí, agora não sei. Você sabe, Karina? Posso fazer piadinha? Pode. Porque não é segunda, é domingo. Porque em determinado momento, para acabar com uma celebração que sempre estabeleceu que domingo nunca foi chamado domingo, era dia de sol. E o inglês traz isso. Sunny day, né? Sunday. Então, ele era, nas primeiras culturas, chamada de dia de sol. Então, mas aí sempre tem aqueles que querem começar a definir, assim como definiu o calendário gregoriano, assim como definiu os dias da semana, e colocou domingo em função de homenagear um ser que liderava todo o movimento cristão naquele momento. Só que
aí a gente começa a celebrar dias, sendo que todo dia é dia. Então, eu vou trazer uma tradução dos conceitos de ética, porque não adianta ter ética no islamismo e ética no catolicismo. Não, então não é ética, é ética do ser humano, e todos dois são ser humano. Então a ética é o mais profundo respeito ao direito do próximo. E aí nós vamos lembrar daquela frasezinha que todo mundo fala, mas ninguém respeita: amai-vos uns aos outros. Este é o mais notável código de ética da humanidade. Só que nós não praticamos. Percepção e realidade. Você que olhou assustada para mim, Karina Xoxin. Não, eu tô aqui viajando ainda do que você tá falando. Mas realmente essa questão de conseguir... O que eu vejo hoje, né? É o olhar para o outro, e o outro é uma projeção do que eu sou. E eu tô mal resolvido comigo, eu tô cheio de problema comigo. Então, quando eu olho para o outro e não percebo as minhas questões, eu desconto no outro, eu culpo o outro, eu fico com raiva do outro. A gente não fica com raiva do outro, a gente fica com raiva do comportamento que essa pessoa teve. Nós amamos a todos nós, mas a gente não consegue dividir isso. Então é bem profundo isso que você falou. Muito bem para você, José. Amai-vos uns aos outros, este é o mais notável código de ética da humanidade, só que ninguém respeita ninguém. Inclusive atrelado a outro também, que é: não faça ao próximo o que não gostaria que fizesse a ti mesmo, que completa esse tipo de pensamento, não é? É cristão. Então, Jesus teve uma história, a narrativa de Jesus é de princípios éticos inabaláveis, né? Porque Jesus teve um princípio ético que passou para a humanidade. Agora, não é fácil de ser realizado. Inclusive, vou trazer assim eu gosto do Camorim quando ele fala coisa chão de fábrica, né? Para a vida real. Você tem filhos, certo? Vou trazer aqui. Eu estava até lendo ali realmente. Mas vamos lá que nós temos tempo. Rapidinho. O Brad Pitt e a Angelina Jolie brigando há décadas por causa de um problema econômico afetando os filhos. Uma das meninas, inclusive, quer tirar o nome do Brad Pitt no nome dela. É um princípio ético que você, quando recebe um filho, você tem que cuidar dele, ponto. Então o casal tem que se conciliar mesmo separado para que os filhos não sofram. Isso é ético. É fácil de cumprir? Não. Quantos cumprem isso? Pouquíssimos, né? Rosebal, eu vou provocar isso, porque a questão não é se é fácil ou não ser fácil. A questão é ter a consciência. Então é diferente. Então nós estamos com muitas muletas para poder justificar os equívocos ou a má interpretação das coisas. Porque se fulano faz, eu também faço. Porque se o governo faz, eu também faço. Se o Estado rouba, eu também posso roubar. Tem muitas muletas nesse sentido. Mas como sexta-feira é um dia de se celebrar, como se celebra no domingo, como se celebra na segunda, eu vou trazer 3 pérolas da Casa Ouro para você celebrar sexta, sábado e domingo. Não celebre só a sexta-feira. A vida é todos os dias. Então, vinho espanhol Quédate, Sauvignon Blanc de 89 por 75. Quédate, assinatura do meu querido Pablito Miranda. Então, o preço maravilhoso, R$75. Por aí é 89. Vinho californiano. Você falou que é californiano, você compra de olho fechado. Belote, Cabernet Sauvignon ou Merlot ou Zinfandel. O Zinfandel é um espetáculo, o Cabernet Sauvignon vale a pena você degustar e o Merlot é uma raridade, de 239 por 199. Corre, compra um de cada e depois você dá a nota. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira você dá a nota. E tem o vinho espanhol Quédate Tempranillo Cabernet Sauvignon, também assinado pelo meu querido Pablo Miranda, de 89 por 79. Tudo isso na Casa Ouro, ou você ligue no 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Esse Tempranillo aí é de uma qualidade ímpar, desce suave, é um vinho muito bom, custo-benefício fabuloso. Eu sempre comprei esse vinho, porque o Nelson me indicou, e eu gosto muito no final de semana. Excelente. Então, essa questão da gente arrumar muleta, a Karina falou, ela sempre usa o argumento do espelho, que às vezes nós estamos cheios de problema
E a gente reflete no outro, ou o outro está cheio de problema e reflete na gente. E muitas vezes esses problemas superam toda e qualquer essência daquilo que era a consciência de você ter duas pessoas que se conectam. Porque os ruídos faz com que a desconexão aconteça, mesmo que na essência é muito difícil você buscar conexões que se conecte com você. Mas tem uma série de ruídos que às vezes fala, não, isso é uma bobagem. Passa por cima disso, vai realizar seus desejos. E aí a nossa consciência deve ser o código de ética para respeitar o próximo. E não a religião, ou se eu estou num país, ou se eu estou no outro, se eu tenho mais ou menos dinheiro, se eu tenho mais ou menos oportunidades. Tá? E essa questão, imagina o seguinte, o problema quando se discute por duas celebridades que não sabem mais o que fazer das suas vidas, porque já conquistaram nessa ilusão do mundo tudo que se fala que pode conquistar, dinheiro, fama, e tornar pública uma discussão ou uma briga, enquanto tem milhares de crianças passando fome, enquanto tem milhares de pais e filhos que não dão conta de comer e nem colocar comida para suas crianças, não tem nem lugar para pôr na escola. Isso, o que está demonstrando é que nós sabemos muito a literatura, mas nós não temos a consciência que deveria ser o grande juiz e medidor do que é e do que não é. Então o que está faltando no mundo é um despertar de consciência para falar, cara, se nós somos os homo sapiens, 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 e estamos fazendo isso, o que será o resto? Percepção e realidade. 2 minutos, Karina. Já que você está viajando. Estou viajando. Essa questão de consciência, eu também vou trazer um exemplo prático, já que você botou nas relações, né, nas separações com os filhos. Quantas vezes você percebe numa relação que pode ser você, mas pode ser o outro também, ele não está agindo da melhor forma, ele não falou da melhor forma, ele nem está no melhor dele. Mas se você tem consciência, e vamos lá na Arca de Noé, né? As marés estão agitadas demais, você relembra o que é essencial. Nós brigamos, mas os nossos filhos são frutos do quê? Do amor. Então, se eu relembrar isso na relação, eu consigo, às vezes, ficar quieta quando eu explodir, eu consigo parar para pensar e depois trazer uma fala um pouco mais branda para aquela situação, ou eu deixo o tempo passar e eu volto com uma outra atitude. Então, assim, a consciência ela tem que ser praticada diariamente e essa ética vai vir disso. Se a gente continuar na correria, no piloto automático, é muito mais fácil ser reativa quando alguém faz faz algo errado, e é muito fácil eu culpar o outro. Mas e eu? Será que eu não faço nada errado? Será que eu também não sou reativa? Será que eu também não tenho problemas? Então, praticar essa consciência diariamente e sempre relembrar o que é mais importante, o que é essencial, o que eu não posso abrir mão nas relações. Quando a gente volta e consegue chegar nisso, eu estou te dando um exemplo prático, porque eu tenho exemplos práticos de vida. Quando você relembra o amor de onde tudo saiu, tudo dá certo. Tudo sempre dá certo. Muito bem. E para você, meu querido Rosenbaum, 1 minuto, vai lá. O Marcos, nós temos algumas distorções no país que precisavam ser corrigidas. Uma delas é o que é elite. Eu me lembro muito bem que a gente tinha uma noção muito clara do que era elite. O que era elite? É uma pessoa que fazia as coisas corretamente, tinha capacidade, qualificação, e não eram pessoas que tinham dinheiro. Você se lembra do nosso tempo de Rapazola, Goiânia? Você frequentava a elite e a elite te absorvia. Então nós temos que corrigir essa coisa de que elite é uma coisa perniciosa, uma coisa... Então o que é a elite? A elite é aquela capacidade das pessoas que pensam no país mostrarem o que é ético, o que é consciência, o que é qualificação. Essa é a elite que nós temos que louvar. E, infelizmente, a elite pensante do país está desaparecendo. Mas essa é uma discussão que, se a gente for colocar,
a gente vai distorcer um pouco do tema do programa, porque ele é profunda e variável. Porque assim como o que é democracia? É do povo para o povo. Nós vivemos uma democracia sem povo. Então, o que era elite? Tanto que a juventude hoje, quando fala tropa de elite, é a tropa mais qualificada. E hoje a nossa elite não é a mais qualificada, é a mais empoderada. Então, ou seja, nós substituímos valores. Assim como a ética não pode ser definida se num país é de um jeito e no outro país é de outro. A ética foi definida pela consciência, é a medida da consciência humana. A ética é atemporal. É atemporal. Então, ou seja, não existe, e ela não é geográfica também. A ética nós podemos colocar na onipotência, onipresença e onividência. Ela tem que estar em tudo. Por isso, a nossa consciência deveria pautar a vida com dignidade, respeito a toda forma de vida. E nós estamos falando da barata até o ser humano. Isso se chama ética ecológica. Mas a gente não sabe respeitar em função do empoderamento, em função dos desejos, em função das realizações. Então a gente vai, como dizia o Caetano, é a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, ou seja, destruir uma mata, destruir uma floresta, poluir um rio em função de uma imposição econômica é falta de ética ecológica. Mas como é que a gente vai medir isso se a gente não tem a ética humana? Então, essa discussão, para a gente trazer o seguinte, a gente fala em ser ativista da felicidade, a gente aqui procura, dentro do programa, e muitas vezes eu sou incompreendido por alguns cortes, por algumas vezes que eu não deixo seguir temas, porque nós temos uma ética de ser ativista da felicidade, porque a ética da negatividade e de faça sem princípio ou com princípios, tudo vale, a gente está vendo por aí. Nós não queremos ser julgadores de processo, nós queremos ser construtivos de processo. É tentar fazer com que a gente crie, pelo menos estimule as pessoas a falar, cara, não é o dinheiro que vai me qualificar, não é o poder que vai me qualificar, é a vida que eu levo que vai me qualificar. Então essas são as bases e os propósitos. Então muitas vezes eu tenho que engolir em seco, que as pessoas falam, mas você falou do presidente, que o presidente está dando certo, então você é lulista. Eu falo, gente, não, eu sou a favor do Brasil, eu sou brasilianista, eu sou ativista. Assim como teve muitas coisas do ex-presidente que eu acreditava que estava no caminho correto, mas tinha muitas coisas que não estavam, assim como a vida. Mas o princípio fundamental de tudo é o respeito à cidadania. Então eu acredito que nós temos um grande respeito à cidadania quando nós fazemos os nossos programas, independente do tema que a gente traz. A gente nunca desqualificou ninguém aqui nesse programa. Nunca usamos adjetivos negativos ou pejorativos para poder manifestar aquilo que não está correto, mas trazendo experiências e referências, seja na área da medicina, seja na área da literatura, na área da discussão de respeito ao próximo. Então, essa ética é que a gente vai trazer hoje para a gente, inclusive, fazer uma prova de vida no final desse programa. Porque você falou que veio de uma filosofia que não é religião, que é espírita, que tudo que a gente fez lá, a gente está pagando aqui. E eu vou provocar que às vezes pode ser o contrário. Sim, podemos estar usufruindo do que fizemos de bem. Então nós vamos chegar lá. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, porque saúde é seu maior patrimônio, então você já sabe, você tem que se cuidar, você tem que fazer seus exames regulares e tudo isso você tem que fazer no Laboratório Núcleo. E tem também o Centro Médico Núcleo. Laboratório Núcleo garante um exame de confiança para você e para o seu médico, e o Centro Médico Núcleo dá a oportunidade de você consultar com especialistas qualificados com preços acessíveis e você ainda sai com seus exames laboratoriais. Núcleo, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família e de todos os goianos.
E você já sabe, nós falamos aqui em ética ecológica, natureza. O homem tem que se reconectar com a natureza. Você tem que se reconectar com a natureza. Por isso que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Condomínio Quinta das Araras, 100 mil metros quadrados de pura natureza para você se reconectar com tudo na sua vida. 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, esporte, entretenimento, 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Quer saber mais? Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br, um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Pressoto. Vamos para um pam 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 pam, a gente já volta com mais Show da Manhã, lembrando que hoje é @JP Show da Manhã, ou Show da Manhã JP, você concorre ao Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Portucave, Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro. Toca aí, Discão. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, hoje Super Sexta Show da Manhã, onde a gente está celebrando a arte de viver com os ativistas da felicidade, hoje trazendo um tema para você refletir. Viver é todos os dias. Não tem o amanhã, o ontem já foi, se espelhe nele para você fazer a diferença hoje. E celebre porque o amanhã vai ser o seu hoje. Então é uma dinâmica da vida que a gente tem que prestar atenção. Hoje no calendário do Tzolk'in é dia do humano, cristal galáctico amarelo, e é o Kim 12. E esse Kim 12, esse tom do calendário, traz 2 personalidades que é muito incrível, como tem semelhança os dois em épocas diferentes. Porque um é o Gandhi, que tem o Kim 12, e o outro o Martin Luther King. E todos dois celebraram a vida dentro desse ativismo que a gente está refletindo aqui hoje. Não foi a negritude nem a pobreza que fizeram desanimar. Então eles trouxeram um compromisso ético com a humanidade e com a vida. E muitas vezes o Buda também fez isso. Que é fácil. Não, ninguém questionou se era fácil, eles queriam fazer. É isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, a gente tem que querer viver. E o Cury hoje traz uma coisa muito interessante, que fala sobre segurança e dignidade. O que muitas vezes atrapalha são aqueles sentimentos desequilibrados que a gente desenvolve em função do desejo, em função daquilo que a gente acredita que tem que ser e não olha o ser. E o ciúme é um deles. Então o Cury afirma que o seguinte, é muito legal: uma pessoa ciumenta pode pilotar aeronaves, carros, empresas, o que for, mas não consegue pilotar sua mente nos focos de tensão. E se a gente observa, quem tem ciúme perde o outro, perde a si mesmo, perde sua segurança e a sua dignidade. E é por isso que a gente vê tantos desencontros depois de encontros. E às vezes desencontros fatais, com mortes, com agressões, com violências, tudo em nome de um sentimento que não existe. Porque ele é uma distorção do sentimento, chamado ciúme. E aí eu volto nas nossas reflexões, porque nós falamos da ética no seu verdadeiro estado de ser, que é a sua essência, a ética da consciência e a ética ecológica. Agora tem uma ética que aí às vezes a gente confunde, porque a gente começa a denominar se ela é católica, evangélica, espírita. Não, a ética cristã é a ética da representatividade da alma e da sua fé, seja qual for a que você segue, que é respeitar as diferenças, aceitando as limitações alheias,
E ao mesmo tempo sendo caridoso, amando, amparando e cuidando, sem impor condições. Porque a ética cristã é uma ética fraterna. E quando a gente fala amai-vos uns aos outros, ou não faça com o outro aquilo que você não quer fazer com você, nós estamos falando dessa ética fraternal e essa ética cristã. O que é fraterno? As pessoas esquecem. É porque somos imagem e semelhança. Então nós somos hermanos. Fraternal vem de ser uma irmandade. Então aí eu pergunto, percepção e realidade, Rosenval, por que a gente perdeu a solidariedade, a fraternidade e a ética cristã se transformou em uma ética de seita? 2 minutos para você. O Nelson Rodrigues sempre dizia o seguinte: se malandro soubesse tanto que é bom ser honesto, seria honesto por malandragem. Eu digo para você que dentro do coração de cada ser humano vem uma espécie de gatilho que diz, poxa, isso não está certo. E toda pessoa que consegue ouvir o seu próprio grilo falante interior vai sentir-se muito melhor sendo ético do que sendo aético. Porque isso está na essência do ser humano. Deus colocou isso lá. É o DNA da humanidade. Então, quando você faz uma coisa boa, você serve o outro, você age corretamente, a pessoa não tem muito isso aí, fala assim, eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo. Porque a consciência de quem faz as coisas aéticas, ela cobra, meu. A pessoa não se sente bem. É verdade. Agora, nós temos na humanidade, para arrematar, falam-se que 4% da população mundial tem problemas sérios de algum tipo de psicopatia. A pessoa realmente não tem sentimento, mas 96% tem. Então, fora os desvios que às vezes são, eu não sei se são químicos ou da natureza, tem gente que não tem condições, tanto que tem gente que não adianta você tirar ele da cadeia, ele vai cometer um delito gravíssimo. Então, fora essas anormalidades, o ser humano tem tudo dentro dele para ser ético. Muito bem, para você, Karina Xuxim. Eu estava lembrando, tem uma metáfora na filosofia que a gente tem um espelho, né? Se a gente vira ele para cima, a gente está conectado com a luz. Então é quando a gente faz o bem, quando a gente é solidário, quando a gente é ético. E quando esse espelho está para baixo, são essas forças que existem dentro da gente que puxam a gente para baixo também, para nem sempre fazer o que é mais correto, ou enfim, dar uma escapada nas melhores atitudes. Mas como você falou aqui da ética cristã, de respeitar as diferenças sem impor condições, é um estágio tão avançado que foi o que o budismo traz, né? Que é o maior mal do ser humano, é o desejo. Para eu não impor condições, eu tenho que abrir mão do que eu desejo. E qual é o ser humano hoje que consegue abrir mão daquilo que ele deseja? Então, é um trabalho por uma vida inteira. Você ser ético e entender que você tem as suas expectativas, o outro tem a expectativa deles. E como é que a gente vai ter essa relação onde a gente, de alguma forma, vai abrir mão de alguma coisa para que a gente se relacione bem e que disso saia algo bom. Um fruto, né? Uma solidariedade, que eu possa olhar para o outro, que eu possa fazer o bem. Então, assim, como você mesmo falou, todos os avatares que passaram por aqui fizeram, nunca foi fácil, mas você falou Gandhi, né? Você falou qual outro? Martin Luther King. Martin Luther King, com base no amor. Sem violência e com base no amor. E super, mega, ultra difícil. Não é questão de fácil ou difícil, eu vou repetir Desafiador. aqui. Desafio amor mesmo. Ela está viajando hoje mesmo. Eu vou fazer assim, só para dar um respiro, uma provocação. Vocês têm noção por que a cidade lá no Paraná, que chama Londrina, por que ela chama Londrina? Você sabe, Karina? Não. E tem um porquê muito interessante, que às vezes é tão óbvio que a gente não é. É porque foi a primeira entrada do povo londrino no Brasil e no Sul. E por que o povo londrino veio procurar o Sul? Inclusive teve aqui o príncipe Albert, na época príncipe, depois virou o rei Albert, o primeiro, que é o pai desses aí todos.
Porque o Gandhi, na sua jornada de libertação da Índia, começou a boicotar a exportação de algodão da Índia para Londres, para a Inglaterra. Porque a Inglaterra queria, a todo custo, manter a Índia como colônia, em função do poder econômico. E o maior produtor de algodão era a Índia. Então, sem pegar em arma nem nada, ele é muito inteligente. Essa parte da história ninguém conta, todo mundo... E ele falou, não, então se esse povo quer colonizar a gente, nós não vamos ceder a nossa principal matéria-prima para eles. E o pessoal desesperou, porque começou a perder a potencialidade econômica e começou a procurar em algumas partes do planeta e encontrou na região sul do Brasil uma área muito propícia. E fez uma moeda de troca, de trazer tecnologia e inclusive estrada de ferro para aquela região, em função deles poderem plantar algodão ali. E se instalou a primeira cidade com essa expansão da cultura inglesa, que é Londrina. Então, às vezes, a gente não sabe de nada e as coisas estão aí, mas a gente tem um desejo muito maior do que saber das coisas e a gente coloca o desejo acima de tudo. E muitas vezes, não é que você tem que ser passivo para confrontar suas coisas. Então, o Gandhi foi muito agressivo, mas sem usar agressividade. Ele foi muito inteligente para poder fazer o que na história ficou registrado como uma revolução sem armas, que foi a libertação da Índia. Mas foi uma libertação estratégica, então ele usou todas as ferramentas. E o ser humano tem essa capacidade, só que nós temos desejo demais. Então, como a gente quer atropelar processos, e na série que você assistiu, e que todos deveriam assistir se a gente quer descobrir um novo eu, porque ela é muito divertida e ela traz uma série de fatores que nós esquecemos, como a solidariedade da amizade, que é uma história com 3 amigas que se conheceram em situações que poderiam ter se transformado em inimigas se fosse no dia de hoje. Imagine eu chegando na casa do Rosenwald, ele já tem 2 hóspedes lá, eu falo assim, não, a pessoa me equivocou e mandou aqui para ficar na sua casa. Foi assim que aconteceu o início da história, não vou dar spoiler para você, ou não vou antecipar para você assistir e compreender. E essas 3 amigas fazem um ato de solidariedade com a vida, que é a coisa mais impressionante, que chega a emocionar. E todas tinham desejos, mas a solidariedade falou muito mais alto. Então, essa reflexão é para a gente entender que a gente não precisa abrir mão dos nossos desejos. Mas os nossos desejos, eles deveriam respeitar as nossas conquistas, respeitar os nossos limites, respeitar os nossos defeitos, que é o que vem aqui com a ética cristã. E sem impor condições. Então nós estamos vivendo um momento, se a gente refletisse um pouco, nós temos tanto acesso, tantas ferramentas, tantas facilidades para a gente promover experiências que pudessem solidarizar a sociedade. Ou seja, o mundo todo está na sua palma da mão, no seu celular que você tem. Tudo que acontece no mundo chega instantaneamente para você. Um grau de conhecimento do que é certo e o que é errado chega da mesma forma. Então, Deus está no celular, mas o diabo também. Traduzindo, Deus está nos detalhes, mas o diabo também. Então, está no celular. Então, o homem ético, ou o ser ético, em suas boas ações ou em suas ações, é um perfeito instrumento na manifestação do bem. Eu acredito que essa é a mensagem. Nós temos todas as ferramentas para manifestar o bem, se a gente tiver um despertar de consciência com a ética. E aí, para arrematar, eu fiz uma tradução que eu acredito que esse vai ser o mantra dos ativistas da felicidade sempre. Porque se eu perguntar para você por que você está aqui no Show da Manhã,
você vai poder trazer 10 justificativas, e que eu vou traduzir em uma só. E não que eu estou lendo somente. Se a Karina me der 10 justificativas porque ela está aqui no Show da Manhã toda quarta e sexta, e vai estar excepcionalmente na próxima segunda, porque ela vai ser a convidada do Show da Manhã. Oba! É na próxima segunda. Pode fazer qualquer pergunta para ela? Pode. Sem restrição? Dentro do tema dela, pode. A tema, né? Tá É. Ela vai me dar 10 justificativas, mas só vou traduzir em uma só. Porque a ética do Show da Manhã é que nós conseguimos desenvolver um amor que respeita. O Show da Manhã respeita com muito amor toda a sua jornada de trabalho, mesmo que muitas vezes você se trai e traz algumas energias negativas do seu currículo. Mas isso nunca foi empecilho para você ser um ativista da felicidade. A Karina Xoxin, desde o primeiro dia que ela teve contato com o Show da Manhã, foi uma conexão de amor e respeito. Com o tema que ela trouxe, com a sua curiosidade com o que a gente fazia, e isso está aí, se amadureceu de uma forma que o Show da Manhã se identifica com ela e ela se identifica com o Show da Manhã. Então a ética é o amor que respeita. Porque muitas vezes os desejos não respeitam o amor. Então isso é uma reflexão. Eu vou chamar um anjo acelerador para a gente fazer uma prova de vida, para a gente entender o processo. Mas eu dou 1 minuto para cada um se quiser fazer uma percepção. Rosenval Ferreira. O Marcos Vinícius, essa coisa do desejo e o amor vai muito nas relações, por exemplo, entre casais. Isso é muito típico do homem, então eu vou citar isso. O sujeito quer fazer, por exemplo, sexo com a sua esposa. Ela não está afim, ela não está preparada, ela não quer. Aí o sujeito força a barra. Por quê? Isso não é amor. O amor, ele é um sentido onde você tem uma compreensão plena e você pode interagir com o outro, tendo a sensibilidade e o equilíbrio de entender as dores do outro. E falta muito. Posso ser o contrário também. Estou dando o contrário. Eu tenho um desejo, mas o outro não pode suprir esse desejo meu. Então, é preciso compreender isso. E quando há esse equilíbrio de compreensão entre o desejo e o amor, é lindo isso. Porque o amor, ele tem que transcender o desejo, porque senão vira um problema que não é bom de se resolver, né? E às vezes dá em grandes tragédias, vou dizer isso para você. Para você, Karina Xoxin, 1 minuto. Você falou que é um dos princípios do Show da Manhã, né? A ética é o amor que respeita. Nós recebemos, já estou aqui há 5 anos, a gente recebe todas as vezes os convidados e a gente respeita tanto a jornada deles, o que eles nos trazem de sabedoria, de conhecimento, de expertise, de história de vida, e nós tratamos eles tão bem, né, de uma forma tão respeitosa e amorosa, que até hoje, nesses 5 anos, eu nunca ouvi algo diferente de que programa maravilhoso, que bom estar aqui, que energia que é essa. Nossa, voltaria aqui tranquilamente, novamente. Então, assim, essa para mim é a prova de que vale a pena a gente se esforçar para ter esse amor ao respeito. Muito legal. Eu vou chamar um anjo acelerador porque você sabe que viver é essencial e é por isso que a GPL Incorporadora traz todos os projetos com essencialidade da vida, e agora você pode embarcar no último lançamento, que é uma viagem pelo mundo da qualidade de vida, que é o Trip World Home. Apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, com penthouse, na localização mais desejada do momento, na Nova Suíça, bairro Nova Suíça, com ruas arborizadas, vizinhança, padaria, conectado com tudo que tem de melhor na cidade, com Vaca Brava, que é aqui no Alto Bueno, com a Serrinha, que também é o Alto Bueno, conectado com todas as facilidades, tudo isso para você viver essencialmente. Então, descubra e embarque aqui na Nova Suíça, no maravilhoso mundo da qualidade de vida do Trip World Home. Quer saber mais? @GPL Incorporadora.
Vamos lá, mais 2 pérolas do Nelsinho. Daqui a pouquinho tem super prêmios para você. Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Porto Cave, Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Casa Ouro e mais a agenda do final de semana. Então, vinho argentino Malbec Tierras Telteca, ó, maravilha, Telteca, de 89 por 75. Esse preço é fenomenal. Vinho português Soberbor Borba Reserva, é um vinhaço. Trincadeira, uva aragonês, Syrah e Alicante Boucher, 189 por 159. Muita gente não conhece a Alicante Boucher, é uma uva espetacular. E a Trincadeira aragonês, Syrah, é uma maravilha. E o preço nem se fala, 189 por 159. Tudo isso na Casa Ouro na T63 ou você liga 995529565 que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Então, muito bem, vamos lá. Uma provocação agora para a gente poder refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. Na filosofia, na cabala, na espiritualidade, para a gente não falar na filosofia espírita, e nas mensagens do último avatar maravilhoso chamado Jesus, onde ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Essa frase é muito profunda. Porque aí ele assume que há ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de você ser, eu sou. Então, que a filosofia espírita traduzia como reencarnação, né? Que foi uma grande descoberta, inclusive, do Pitágoras. Como ele falava que as almas transmigratórias, ou seja, as almas não tinham... eram eternas. E hoje todo mundo, né, traduziu isso, principalmente os cristãos, que essa vida nós estamos aqui para aprender, é uma escola, é uma jornada. Aí sempre vem a história do karma, imposto aí por uma série de outras distorções da filosofia, porque tem o Dharma e o Karma. Você que estuda o budismo, você sabe muito bem disso. E o karma sempre teve uma tradução pejorativa, que você está pagando pelo que você fez, né? E quando você aprofunda nos Vedas, ou nos primeiros escritos, essa coisa não é bem assim. O karma é uma ação, é como você age na sua vida. E essa escola, aí numa conversa ontem, divertidíssima com uma prima minha que é muito conectada, e ela falou: mas todo mundo fala que a gente está aqui para pagar o que nós fomos lá atrás, aquela coisa toda. E se for o contrário? Eu falei: como assim? Para provocar. Ela falou: muitas vezes a gente já veio melhor do que era. Então a gente já foi pior. Não é que nós estamos pagando, não. É porque nós evoluímos, nós já viemos. Então eu falei: mas isso é ser ativista da felicidade. Porque muitas vezes quando a gente fala de olhar o próximo, de amar o próximo, independente das condições, que é a ética cristã e fraternal, a gente sempre olha com um julgamento. Às vezes você tem uma pessoa dentro da própria família que te provoca, e quase todo mundo tem, mas só esse cara veio diferente, por que ele faz isso? Então a gente deveria olhar com a ética cristã e falar: nossa, olha que ele já veio melhorado. Imagina o trabalho que ele não deu lá atrás. Então a gente começar a fazer prova de vida quando a gente olhar para as pessoas e olhar para a gente também. Porque muitas vezes a gente se coteia, a gente se auto-pune, a gente se auto-julga. Fala: cara, mas você já melhorou demais. Então você já, pelo menos, já tem consciência de que você tem que melhorar. Você tem consciência de que você tem que evoluir. Então eu estou chamando isso de prova de vida. Que a gente não faz essa prova de vida. Não? Tem pessoas que faz aí uma análise do dia. Põe lá o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim todo dia, o que eu quero melhorar, o que eu não quero melhorar. Karina Xoxin é
Você quer aprender, você consulta, contrata a Karina Xoxin. O Rosenbaum sempre sai pela direita, que é fácil, não é fácil. Não, mas se a gente começasse a fazer uma prova de vida, percepção e realidade, Karina, 2 minutos para você. Não, eu acredito que esse exercício que você está falando é justamente para a gente ter consciência, porque a consciência não é uma coisa fácil da gente conseguir no dia a dia, devido aos nossos hábitos, né? Aquilo que a gente faz de forma automática. Então, se eu não tiver um tempo para eu parar, para eu analisar, né? Aqui eu estou sendo ético, eu fiz o que era melhor, eu posso melhorar dessa situação, posso falar de uma outra forma, eu julguei essa pessoa e lá na frente eu adoro, porque nós somos seres que julgamos, é natural do ser humano julgar a nível de sobrevivência. Mas não é porque você julga que você vai falar aquilo, ou você vai ter um certo tipo de atitude. Então, eu adoro quando existe julgamento da minha parte e a pessoa se mostra completamente o oposto. Eu falo, vai, toma, vai julgar até você entender isso. Então, é o tal do orar e vigiar, constantemente no seu dia, tá buscando a consciência das situações, dos momentos, e não só o foco no outro, né? Foco em você, como é que você tá se sentindo, o que você tá pensando, como você tá agindo, você tá repetindo padrões, como é que você pode melhorar em situações, em comunicação e na relação com o outro, mas principalmente com você mesmo. Muito bem, e você, Rosenbaum? Uma das leis boas, eu diria, da filosofia espírita, que evoluir, progredir e crescer sempre, essa é a lei. Então, eu entendo que você está certíssimo. Você matou a questão assim, de uma forma muito classificada. Nós estamos aqui para evoluir, certo? Se nós formos melhor hoje do que estávamos ontem, está na linha certa. E cada um progride de acordo com a sua consciência, com a sua capacidade daquele momento. Às vezes não era o momento de você ter um tipo de progresso. Você às vezes lê um livro e fala, poxa, quando eu li, eu não entendi isso. Hoje eu leio e já tenho condições de aplicar. Então, eu entendo que cada um, segundo a sua dificuldade particular, se pensar isso, sim. Agora, tem pessoas que realmente regridem. E regride em tudo, no princípio ético, regride no princípio moral, regride até no sentido físico e particular. Então, é preciso ter esse cuidado de pensar que a gente está progredindo e procurar o progresso. Porque, às vezes, a pessoa não procura o progresso. Então, eu acho muito importante a gente pensar que essa é a lei. Nós estamos aqui para isso, né? É muito legal. Eu vou voltar a lembrar que domingo tem uma live maravilhosa sobre constelação sistêmica com a roteirista da série Uma Nova Mulher, Ingra Liberato, e mais nossa querida Dagmar Ramos, que ontem esteve em São Paulo, mas já está em Goiânia. E hoje, mais tarde, nós vamos dar detalhes. E aí eu comunico nas redes sociais como é que você acessa e participe dessa live maravilhosa que vai estar aberta a todo mundo. E porque a Núria vai vir ao Brasil e a primeira parada dela é em Goiânia, agora em novembro, inclusive com o apoio institucional da ADEME. Olha que maravilha, a ADEME sempre presente em tudo que faz com que você possa despertar a sua consciência. Então é um trabalho muito legal esse que a gente faz com a constelação sistêmica, e foi uma troca onde em determinado momento a constelação precisou de uma ajuda de visão estratégica. Eu me prontifiquei, independente se teria troca ou não troca, mas o maior ganho foi ter a possibilidade de relacionar com uma comunidade que faz a diferença na nossa vida. E eu recomendo que todos aqueles que querem superar traumas, querem despertar essa consciência que nós trouxemos aqui da ética, seja humana, seja ecológica, seja cristã, seja fraterna, para que tenha a ética do amor, que o amor respeita. Aproxime da constelação, tente descobrir para você honrar seus ancestrais e honrar verdadeiramente essa oportunidade que você está tendo nessa jornada da vida. Porque isso é um presente. Por isso, o presente é tão importante. Já temos aí os ganhadores de hoje, está no show da manhã. Karina, por favor, você vai me ajudar, mas antes eu quero parabenizar
a torcida vilanovense. Ontem eu fiquei orgulhoso do Vila Nova Futebol Clube porque ele fez o que o Goiás fazia um tempo atrás, na época que o Santos tinha Pelé, Carlos Alberto e companhia, e o Santos chegava aqui com toda a sua pompa, com todos os seus craques, mas não conseguia ganhar dos times goianos, representado pelo Goiás. Ou perdia ou empatava. E ontem o Vila Nova empatou com o Santos em pleno Oba. Então, parabéns ao Vila Nova, porque está fazendo aquilo que todos os clubes goianos deveriam fazer, mas que infelizmente não estão fazendo. Então, a gente tem que reconhecer quando o trabalho é realmente um trabalho que é referência. Então, parabéns à equipe vilanovense, ao Tigrão, e parabéns a todos os vilanovenses. Dizendo isso, vamos lá. Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Porto Cabe. Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro. Quem ganhou o Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Porto Cabe, Karina Xoxinho? Ganhadora, sortuda, foi a Rafaela Santos. Parabéns, Rafaela. Continue participando e deguste um vinho aí nesse final de semana maravilhoso. E quem ganhou o Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro? Agora é um ganhador, é o Leonardo Navarro. Parabéns, Leonardo. Casa Ouro, sempre celebrando a vida com você. A Del Maipo e Casa Ouro faz harmonização de felicidade com vinhos para você celebrar a vida. E eu quero dizer que tem uma agenda maravilhosa amanhã para quem não está no Araguaia e quer celebrar uma feijoada nesse clima maravilhoso de julho. O Tioste do meu querido Chiquinho está com a feijoada musical com Danilo Guedes. A partir das 13 horas amanhã no Tioste, você celebra e com a melhor música e você relaciona com seus amigos, porque o ambiente do Tioste é familiar e um ambiente de alegria e de ativista da felicidade. Então fica aí a dica. E eu quero agradecer, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me emocionou no meu Instagram. Então eu não o conheço, mas a partir de agora sou seu fã, que é o Lucas Tatu. Então é um tatuador, né? Tá no Instagram como Lucas Tatu, Lucão Tatu. E comentou: sou seu fã, escuto o seu programa todos os dias. Eu sou mais seu fã por você escutar o Show da Manhã todos os dias. Então a audiência qualificada fica aí registrado para que todos os ativistas se sintam prestigiados e privilegiados. Então vamos lá fechar o programa. O que mais que eu gostaria de dizer para vocês? Não, o tempo já estourou, já acabou. Nós temos um final de semana maravilhoso. Sábado e domingo para você refletir. Hoje você viva a sua sexta-feira, que é Viernes em espanhol e Friday. Mas desperte a sua consciência. Espero que a gente possa ter colaborado para você refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. E se você tem um tempo, tem 2 filmes imperdíveis na Netflix, uma série e um filme que retrata isso que nós estamos falando. Um é A Família, que vale a pena conferir, e o outro é a série Uma Nova Mulher, 2ª temporada. Se você não viu a primeira, para você compreender, assista a primeira e depois assista a segunda, porque você vai ter uma aulinha de vida completa. E aí você vai passar a colocar o amor na frente dos seus desejos. Então, dizendo isso, eu quero agradecer toda essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E antes de agradecer a nossa equipe, eu vou trazer um mantra da Líder. Quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso garantido. Mas a Líder Design Feito para Viver lembra sempre: sua casa é o seu templo. Sua casa é muito mais do que onde você mora. É onde você tem o seu aconchego, tem seu coração, faz sua festa. Porque na sua casa você é verdadeiramente quem você é. Por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver traz soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. Tudo isso com design com alma brasileira. Você tem que conhecer a Líder aqui na Avenida T2. O showroom vai te surpreender e a loja parece uma casa-cor. Soluções para todos os seus ambientes. É do Grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Líder Design Feito para Viver. Fecha o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer, além da nossa audiência, a nossa equipe, ao Piscão, a Isadora, a Nauali, ao Paulo,
agradecer a Alessandra, Sérgio e Mayra na Jovem Pan Centro-Sul, lembrando que até amanhã ainda tem a FEICAM. É isso mesmo, FEICAM, que é a Feira de Indústria, Comércio e Serviços de Caldas Novas, que acontece até amanhã, onde você pode vender seus produtos, ter a oportunidade de fazer relacionamentos, conhecer as inovações do mercado e tudo isso acontecendo junto a esse maravilhoso cenário das águas quentes, porque fica na Praça Mestre Orlando em Caldas Novas, então não perca, porque só até amanhã. A FEICAM 2024 está esperando por você. Um beijo no coração, bom final de semana a todos. Reflita sobre tudo isso, mas celebra a vida, porque a vida é um show e viver é uma arte. Até segunda com mais Show da Manhã.